Ok, então, inicialmente, um bom dia, né, a todos. Agora eu estou gravando aqui, que eu vou passar essa gravação para os colegas. Basicamente, vocês estão acompanhando, né, tudo que acontece aí na mídia e, recentemente, o Ministério da Educação, ele, ele emitiu uma portaria, que é a portaria 343, através do seu comitê né, emergencial que eles criaram para conter essa questão da crise. E todas as instituições de ensino superior foram orientadas a seguirem um protocolo específico, a usarem algumas soluções de tecnologia da informação e comunicação para evitar aglomerações, para evitar o contato entre pessoas, né? Formar grupos e o ambiente de sala de aula, várias pessoas fechadas, reunidas no mesmo ambiente, é considerado uma prática, né, inadequada, pensando nesse cenário de isolamento social. Então, o Ministério da Educação nos passou uma série de itens que a gente precisava compor para dar conta, né, desse cenário. Então, o que, que a gente fez? A gente propôs para o Ministério da Educação, a gente mandou um ofício, e nesse ofício a gente apresentou nossa proposta de solução. Então, com essa proposta de solução, a gente então entrega, né, ao Ministério qual é a nossa saída. E aí a gente propôs para os nossos alunos a utilização de duas coisas. O nosso professor vai estar como eu estou agora, em tempo real, dando aula para vocês. Então, o professor da casa dele, vocês de suas residências, a gente consegue fazer a aula. Vocês têm a possibilidade de falar, vocês têm a possibilidade de ouvir também. Então, dá para fazer essa comunicação. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir tudo bem? Por favor, dá um feedback aí no chat. Conseguem me ouvir tranquilo? Eu não sei se estavam me ouvindo. Espero que sim. Ok? Por favor, coloca no chat aí alguém. Ah, então tá ótimo. Obrigado, Marcelo. Então, continuando, qual era né, qual é a solução que nós visualizamos? Foi a utilização, então, da sala de aula virtual, que a gente já possui essa solução para a nossa educação à distância, e o professor vai, ao invés de dar uma aula, né, digamos assim, de 8 da manhã até 5 da tarde, a gente quebra em dois encontros a aula. Então, o professor faz uma aula no sábado e a outra aula no próximo sábado. Então, com isso, ele fica, né, a aula não fica tão pesada, tão cansativa. E ao mesmo tempo que vocês vão ter essa aula, vocês têm a possibilidade de acessar aos conteúdos de maneira também interativa. Eu vou mostrar para vocês os conteúdos que os professores selecionaram, que é um material muito rico e que vale a pena a gente aproveitar, né? Um espaço que a faculdade, né, está proporcionando, que além de trazer discussão, porque a gente pode, né, dar continuidade de discussões de alguns tópicos na aula através de fóruns, mas também a gente tem esse recurso que fica disponível para nós. Eu vou abrir aqui um desses recursos para mostrar para vocês o que eu estou falando. São as chamadas unidades de aprendizagem. Alguém coloca no chat aí, por exemplo, qual é a sua pós-graduação, porque aí eu pego de acordo com a pós. Por exemplo, pode ser do Marcelo, qual a pós que você está fazendo, que aí eu já vejo aqui qual seria um ponto, né? Pode colocar aí no chat aí, por favor, alguém, qual é a pós que está fazendo. Então vamos pegar o caso, por exemplo, específico, já vou passar a palavra para a Daiane, vou pegar o caso específico do Marcelo, que faz, por exemplo, gestão de projetos. Vamos ver aqui, a questão de gestão de projetos, quais são as unidades que a gente tem. Então, por exemplo,
Deixa eu ver aqui. Gestão de projetos. Aí tem, por exemplo, um tópico que é gestão de projetos modernos, que está dentro da disciplina. Deixa eu compartilhar aqui. Já já, Érica, gestão de pessoas, eu vou mostrar também. Vou compartilhar aqui, só um segundo. Bem, então agora vocês estão vendo a minha tela. Então, dentro de cada disciplina, serão selecionadas 5 atividades como essa daqui. Então, por exemplo, a gestão de projetos, uma das atividades é gerenciamento de projetos modernos. Então, são 7 etapas, ou 7 passos. O primeiro deles é a apresentação, que ele vai explicar quais são os objetivos da unidade. Aí o professor escolheu de acordo com os objetivos da disciplina. Aí, além desses objetivos, né, da apresentação, vem o desafio. Aí o desafio é estabelecido para o aluno a possibilidade dele escrever. Então, aqui ó, vem um texto com um desafio. Então, o aluno vai escrever, né, pode ser no Word, onde ele achar, uma solução para esse desafio e vai enviar esse arquivo por aqui. Então, aqui o professor já se espera que ele defina essa situação, né, na forma de processo, não como um projeto. Aqui, dando sequência, nós temos o chamado infográfico. O que é o infográfico? Ele é um mapa mental, na verdade. Então, é possível fazer a leitura desse mapa mental. Então, caso você clique, você tem a possibilidade de visualizar ele maior. Então, tem aqui uma pequena explicação sobre o ciclo de vida de projeto, né? Questão da metodologia GATE, e aí algumas fases e o nível de atividade. Então, aqui está explicando, de certa maneira, de uma maneira diferenciada. Aí vem um texto selecionado, que é um capítulo de um livro. O capítulo fica disponível aqui também, o aluno pode fazer a leitura. Então, ele faz a leitura do capítulo específico para essa unidade. Aí, logo na sequência, vem a dica do professor. A dica do professor é um vídeo, geralmente é um vídeo curto, não é um vídeo longo, mas é um vídeo que dá todo um suporte para o aluno com relação ao tema que foi definido. Então, nesse caso aqui, que é gestão de projetos, aí tem um vídeo relativo Olá, a isso. vamos falar do gerenciamento de projetos moderno nessa unidade. O que esses eventos têm em comum nesse E aí slide? pode ser Um carro, ampliado, show né? da Madonna, uma casa, um computador, um casamento. Todos eles são. Então, depois que o aluno faz essas etapas, aí vem um exercício, que são 5 perguntas objetivas sobre o tema. Então, ele tendo passado por essas etapas, ele vai conseguir responder. Concluído o exercício, vem um na prática, que é um exemplo prático de como aplicar aquele conteúdo que foi observado. E aí tem alguns links de apoio. E o Saiba Mais, que é alguma leitura adicional que é selecionada para o aluno com relação a esse tema. Então, aqui, o aluno tem, através dessas etapas, ele cumpre a parte, vamos dizer assim, offline, de preparação para a disciplina. Aí, quando o professor estiver na aula, ele já vai discutir os temas que estão abordados aqui. Basicamente, alguém levantou a mão, eu vou passar a palavra. O microfone está aberto, se quiser também usar o microfone, pode usar. Caso não queira, deixa eu ver quem está levantando a mão aqui, a Daiane, né? Daiane, pode falar, você tem a palavra. Se quiser, pode usar o chat também. Às vezes levantou a mão sem querer, né? Porque aqui para mim apareceu que a Daiane deseja falar alguma coisa. Se quiser, Daiane, pode usar o chat, então o seu microfone está aberto. É só clicar aqui embaixo, ó, tem um símbolozinho de microfone e você pode ativá-lo. Tá aparecendo aqui para mim que a conectividade da Daiane não está 100%, então provavelmente ela não vai conseguir falar.
Talvez por isso. Acho que melhorou agora a conexão da Daiane. Talvez se ela quiser falar agora, ela consegue. Muito bem, mas eu vou mostrar agora, então, qualquer coisa coloquem no chat aí se tiverem alguma dúvida. Por exemplo, acho que se eu não me engano foi a Érica que tinha perguntado com relação à gestão de pessoas. Vai ser a mesma dinâmica, só que as atividades serão um pouco diferentes, porque são vinculados mais à gestão de pessoas. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, uma unidade de gestão de pessoas. Deixa eu compartilhar aqui. Então, essa aqui é a unidade, uma das unidades de gestão de pessoas. Então, objetivos e seus procedimentos gerenciais. 6, né? Procedimentos gerenciais. Então, aqui, mais uma vez, o objetivo. Aí, daí vem o desafio. Então, o desafio tem um exemplo de uma pessoa que é gerente de recursos humanos e ele tem que fazer um determinado desafio. O infográfico, mental, o aluno tem como acessar esse mapa mental. Ó. Vai clicando aqui e vai visualizando. Por exemplo, agregar mais talentos para a organização, integrar e orientar talentos, e assim sucessivamente, que é uma forma interativa de você acessar um conteúdo. Depois vem o conteúdo do livro, que é um capítulo do livro selecionado acerca de gestão de pessoas, nesse caso aqui com ênfase ao setor público. Aqui o objetivo e seus 6 processos gerenciais, um vídeo específico sobre a temática, o exercício. As respostas estão aparecendo aqui para mim porque eu estou acessando como professor, mas para os alunos aparece só a resposta depois que ele responde. Uma outra né, ação prática. E, por fim, o Saiba Mais, que são alguns vídeos e alguns links para dar uma aprofundada na temática. Então, aqui tem 2 links e 2 vídeos aí de apoio, de suporte. Tá? A Daiane está perguntando a questão da psicopedagogia. É a mesma lógica, é a mesma dinâmica, com a diferença que, no caso da psicopedagogia, serão outras unidades específicas, assim como para neuropsicopedagogia, assim como para outras. Eu vou mostrar aqui um da psicopedagogia, que é a intervenção psicopedagógica e dificuldades de aprendizagem. Deixa eu mostrar ela aqui em ação. Deixa eu só compartilhar com vocês. Só um segundo. Então, essa aqui é uma das unidades para intervenção psicopedagógica e dificuldades de aprendizagem. Então, mas aquela estrutura mantém a mesma, que é a apresentação, o desafio, aí vem um desafio que é um material que vocês vão produzir, e esse material ele não é corrigido automático como exercício. O professor que vai dar a disciplina para você vai fazer a correção. Então, quando vocês vão responder esse desafio aqui, e o professor vai dar um feedback individual para você com relação a esse trabalho. Então, isso aqui vai ser um fator bem positivo, porque, por exemplo, lá nas aulas presenciais, acabava que vocês entregavam o trabalho, o professor dava uma nota, mas o feedback acabava não sendo tão bom, porque o professor não tinha tanto tempo e nem tinha condições de dar um feedback para vocês, já acabava a disciplina naquele dia. Aqui vocês já vão postar uma resposta e o professor vai ter a possibilidade de te dar um feedback e até de incorporar isso na aula, caso você traga alguma discussão que vale a pena o professor aprofundar. Aqui é um infográfico, que é a outra etapa, explicando acerca das dificuldades de aprendizagem. Depois nós temos o conteúdo do livro. Aí tem um livro aqui do Jesus Garcia Sanches sobre dificuldades de aprendizagem. Vamos abrir o livro aqui para ver. Aí esse livro pode ser impresso, você pode fazer o download, você pode guardar esse recurso. Tá aqui, ó, o conteúdo do livro. Deixa eu ampliar.
também é um material bem atualizado, são todas as bibliografias de 2015, 2018, 2020, 2019, então é uma bibliografia bem recente. Vamos ver essa daqui de que ano que é. Como é do Jesus, ele não é tão recente, mas vamos ver de que ano que é. É de 2004. Mas sempre trata-se de uma bibliografia atualizada. Aqui é a dica do professor, é o vídeo, né, de suporte. E aqui são os exercícios, 5 exercícios. Nesse caso aqui a resposta é automática, porque são exercícios objetivos. Venho na prática também, algumas atividades práticas, e o Saiba Mais, como um vídeo aqui sobre interpretar problema e outra leitura sobre intervenção psicopedagógica. Então, com isso, o aluno fechou essa unidade, então ele já fez a parte, digamos assim, de preparação da disciplina. Para o MBA é a mesma coisa, vai ser a mesma lógica. Aí eu tenho que ver quais são as unidades que são do MBA. Deixa eu ver se eu acho uma das unidades aqui, para abrir aqui a do MBA. Deixa eu compartilhar aqui uma do MBA. Deixa eu compartilhar. Então, no caso do MBA, em gestão de pessoas e liderança, é a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Então, essa é uma das unidades, né? Para cada disciplina, vocês têm 5 unidades separadas. Então, a apresentação, está aqui, qual é o tema? Explicar o que é liderança, identificar os papéis da gerência e reconhecer as influências dos estilos de liderança sobre o comportamento humano. O desafio, vem aqui um texto de apoio e você tem que fazer esses 3 itens aqui para compor o desafio. Tá? Esse material, como eu falei, vai ser enviado para o professor da disciplina, então o professor vai te dar uma resposta, vai te dar um feedback personalizado de acordo com o material que você enviar para ele. Aqui é o infográfico. O infográfico aqui está exaltando a diferença entre liderança e gestão, né? O que é o líder e o que é o gestor. Também é algo que você pode baixar, você pode salvar essa imagem. O conteúdo do livro. Aí tem uma seleção da McGraw-Hill aqui sobre o comportamento organizacional no trabalho. É um livro de 2011. Aí fala sobre liderança, gestão e liderança. Tem bastante recurso aqui, inclusive alguns pontos que são cobrados em concurso também, a questão dos tipos de habilidade, né, que é o followership, que é uma característica específica do líder, né? Abordagens comportamentais, estilos de liderança, tipos de líder, isso aqui é cobrado também em diversos processos seletivos. O grid gerencial, isso também é muito cobrado, que é quando você vai para uma extremidade, você tem um determinado hábito, né, de gestão, você vai mais para o outro, e por aí vai. Aí concluiu a leitura do texto, aí você vem para a dica do professor, aquele vídeo curto que vai explicar alguns itens específicos sobre o tema da unidade, os exercícios, sempre com gabarito os exercícios, 5 questões, e na prática também uma forma de você visualizar no contexto prático aquela atividade. Então, está explicando de uma situação de uma pequena empresa familiar e a relação da liderança nesse contexto. E o Saiba Mais, 2 leituras adicionais aqui selecionadas. Com esse material, né, vocês vão ter muito mais riqueza, principalmente em relação a um questionamento que todos fizeram várias vezes com relação à especificidade de cada pós. Então, a gente tem como trabalhar cada um na sua especificidade e vocês não têm essa necessidade de fazer tudo naquele horário e dia específico. As aulas ficam gravadas, você vai poder acessar aquela aula, pode até baixar a aula se quiser,
e todo o conteúdo que o professor compartilhar fica disponível para vocês. Então é um recurso que vale, assim, a gente entende que vai agregar, por mais que seja uma situação, né, especial, a gente acredita que, de certa maneira, a gente não está ficando para trás, porque a gente está agregando mais informação, mais conteúdo, mais recursos para vocês. A Daiane voltou a levantar a mão. Deseja falar alguma coisa, Daiane? Pode falar no chat aqui, então abre o microfone. Eu deixei o microfone de vocês aberto, caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta diretamente, tá bom? Em linhas gerais, a gente vai usar o Blackboard, que é uma nossa ferramenta de armazenamento das unidades de aprendizagem, os fóruns. Lá o professor pode abrir um fórum. Vou mostrar aqui como que é a ferramenta. Tá? Já vou aproveitar e compartilhar aqui, se ninguém tiver nenhuma dúvida com relação às unidades. Não? Tranquilo? Ok, vou mostrar como é a plataforma em si. Vou sair aqui. Aqui, ó, você vai entrar no site da faculdade, né? Você entra no site da faculdades.com.edu.br, aí abre Blackboard, e aí ele vai mostrar o sistema. Esse é o sistema, as suas disciplinas ficam disponíveis aqui. Se o professor enviar algum e-mail, algum aviso, fica disponível para vocês. Inclusive, o nosso sistema, você pode baixar o aplicativo, acessar as unidades, acessar as aulas, tudo direto do celular. Então, por exemplo, se alguém estiver caindo muito aí, pelo aplicativo não cai tanto, porque ele consegue comprimir mais os dados. Você pode baixar o conteúdo e ficar com ele offline, para caso você não tenha internet. Deixa eu acessar, e as suas tarefas ficam todas disponíveis aqui para você acessar. Você vai ter um calendário, vai ficar disponível para vocês os horários das aulas específicas, toda vez que o professor estiver na plataforma, para conversar com vocês, seja pelo chat, pelo fórum ou através da sala de aula virtual. Fica tudo disponível para vocês. Que no caso, as aulas ao vivo estão aparecendo todas porque eu estou matriculado em todas as disciplinas também da graduação. Então é um número grande, mas para vocês vai ficar só aquilo que for referente ao seu curso específico. Então você não vai precisar se preocupar com informação que não seja relativa ao seu curso. E aí vocês vão poder acessar a disciplina em si. Então vamos pegar aqui um exemplo de uma disciplina. Deixa eu tentar abrir aqui uma disciplina de gestão e liderança. Então, por exemplo, a disciplina de gestão e liderança. Aqui à esquerda nós temos um menu, e esse menu ele contempla todos os recursos, tá? A Marina está perguntando quando que esse material vai ficar disponível. Vocês, na verdade, já têm usuário e senha. Eu só pedi para liberar na segunda-feira, porque aí a gente faz um cronograma. Então, a partir de segunda-feira, vocês vão receber no e-mail usuário e senha, e aí já vai ficar disponível para vocês. Já vão poder acessar todo o conteúdo, né? Com relação aos encontros, eu já mandei no e-mail que vocês receberam qual é a nossa previsão de datas. E a gente imagina que essa previsão de datas dá tranquilo para a gente atender, né? Então, é claro que se suspenderem e voltar ao presencial antes, a gente volta ao presencial. Mas se mantiver esse isolamento social, a gente vai passar um encontro, na verdade, até o final do mês, todos os sábados nós teremos aula. Vai ser aula. Eu pensei que 9 horas da manhã era um horário ideal, porque na nossa disciplina geralmente era à tarde. Eu vou até fazer um questionamento para vocês aí, com relação ao horário. Se para vocês o horário de sábado, às 9 horas da manhã, ele é um horário
horário que atende, né? Então, deixa eu ver aqui se o horário das 9 da manhã atende vocês. Respondam aí, por favor. A Emanuela levantou a mão. Diga, Emanuela, se quiser, o microfone está aberto também. Se quiser falar alguma coisa. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tendo pós-graduação em neuropsicopedagogia. Aí eu gostaria de saber se essas aulas são para todos os cursos no momento, como que vocês estão se organizando? Nós temos aí aproximadamente 100 alunos de pós-graduação, contando todas as pós-graduações. Então, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, os MBA, gestão e liderança, os MBAs na área de tecnologia da informação e psicologia eclesiástica, todos esses vão seguir esse formato, Ah, tá? sim, então tá bom. Então, no caso, a Érica, por exemplo, está pedindo para manter o horário do presencial, mas aí o que acontece? Para a gente não fazer de 8 da manhã até as 17 horas, porque uma coisa é você estar presente na faculdade, né? Você consegue se isolar, mas estando em casa, a gente já percebeu que não dá certo, porque tem muita distração, e a gente cansa também. Então, a gente pensou em dividir em 2 momentos. Então, ao invés de fazer uma aula fechada, do começo até o final, a gente o professor divide em 2 momentos. Por exemplo, faz um sábado, depois outro sábado. E aí a gente coloca começando às 9 horas, porque dá tempo de todo mundo se organizar, não precisa ser tão cedo, né? E aí o professor consegue dividir a carga horária tranquilamente, tá certo? Então essa é a nossa previsão. Eu abri aí uma enquete, mas acho que vocês já estão respondendo até pelo chat também. Então acreditamos que esse horário seja o mais adequado, considerando a circunstância, né? E todo o cenário que a gente está vivendo. Mas isso vale para todas as pós-graduações, tá? Para todas elas vão seguir esse roteiro. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, então, alguns dos recursos que vocês vão poder usar. Então, por exemplo, no caso da disciplina, vocês têm o conteúdo e dentro do conteúdo aparecem as atividades que eu tinha mostrado para vocês. Tá? Então, são 5 atividades, elas ficam todas disponíveis para vocês numa sequência aqui. Tá? Essa disciplina tem 10, mas para vocês a gente organizou 5 unidades. Você vai clicar em cada uma e vai abrir a unidade. Se você tem alguma dúvida, vai lá em dúvidas de conteúdo e pode entrar em contato direto com o professor. Ou então, você acessa a nossa sala de aula virtual no dia da aula, né? Vai ter o link aqui embaixo, o seu professor vai estar disponível aqui, ó, na sala de aula, e a aula fica gravada, fica disponível aqui para vocês. Então, basicamente, assim, em termos de plataforma, é esse recurso que vai ficar disponível para vocês, é o Blackboard. Vocês podem acessar, né, a Google Play, a Apple Store, baixar o aplicativo Blackboard, que ele também funciona para dispositivo móvel e ele atende bem também, né? A Beatriz tem alguma pergunta? Pode perguntar, Beatriz. Se tiver algum questionamento, Beatriz levantou a mão, tá? A Daiane falando que diz que vai estar dificuldade, porque vai estar no trabalho. Mas aí, no caso, Daiane, você tem a possibilidade de assistir a aula depois também, porque a aula vai ficar disponível, tá? Agora, é claro que, né, se por alguma razão você tiver alguma dúvida específica, pode entrar em contato com o professor que ele vai tirando a sua dúvida também. Então, a vantagem da aula em tempo real é que você pode fazer a pergunta naquele momento, mas, por outro lado, você vai ter aquele conteúdo disponível para acessar a qualquer momento. Tá ok? E basicamente é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Sintam-se à vontade aí, estou à disposição para esclarecimentos.
Pode perguntar se alguém... A Emanuela levantou a mão. A Beatriz também pode perguntar, pessoal. Está aberto o microfone de vocês. Eu queria saber só qual será o login e senha dessa plataforma Blackboard Learning. O pessoal da TI eles já configuraram, vão enviar para você por e-mail, tá? Ah, tá Vão bom. enviar para vocês por e-mail, tá? Para todas as pós-graduações, nós previmos 4 aulas em tempo real e para cada disciplina 5 unidades. Ou seja, se você tiver 2 disciplinas, que no caso na verdade é o caso de todas, né? Porque ficou março e abril. Então vão ser 10 unidades que vão ficar disponíveis para vocês e as 2 aulas, 4 aulas, 2 de cada disciplina que vocês vão ter. Então, no caso do conteúdo dos exercícios e do trabalho, lá vai compor a sua nota e a aula presencial, digamos assim, presencial, né, telepresencial, o professor vai discutir os temas relativos a aquele tópico que vocês já estudaram nas unidades. Então, basicamente, vocês têm 5 unidades para cada disciplina. Como a gente previu 2 disciplinas para abril, então são 10 unidades e 2 disciplinas. As 10 unidades, a gente sabe que é muita coisa, então a gente vai dar, ela vai ficar aberta para vocês, tá? Vocês podem fazer no tempo de vocês, não precisa ter aquela preocupação. Ah, mas eu não tive tempo de fazer, eu não consegui fazer. Deixa sem fazer, só dá uma lidinha no material, que aí vocês acessam na aula, tem tempo de fazer, não vai ter prazo para entregar assim tão apertado. A gente vai dar um prazo para vocês mais flexível. Tá? Beatriz, quer fazer alguma outra pergunta, Beatriz? Professor, o esquema é para Brasília e os polos, no caso, o nosso polo é cidade ocidental. O horário de 9 horas ou à tarde fica a critério de nós, alunos, ou como que vai ficar? Na verdade, a cidade ocidental vai fazer a aula junto com a sede. Não vai ter diferenciação. Vai ser a mesma aula, tá? Uhum. Agora, ela vai ser 9 horas também, é a previsão. Porque a gente acha que é um horário mais adequado, né? Porque o que acontece? Tá todo mundo acessando a internet ao mesmo tempo. Então, quando dá à tarde, e especialmente à noite, se torna impossível de usar. Muitos alunos têm problema para acessar, porque tá todo mundo usando a internet está ficando sobrecarregada. Então, de manhã no sábado, É é bem verdade. tranquilo. É bem tranquilo. Então, aí o material vai ficar disponível para todos, tanto no momento tanto no polo como na sede, vai ficar no mesmo momento, no mesmo dia, e vai ser bom porque vocês terão aula com o professor, que inclusive o professor de vocês está previsto, é o professor Gilson, que ele inclusive ele é de Goiânia, né? Então ele vai poder fazer uma aula bem, bem bacana para vocês, tá bom? Tá certo. Obrigada, viu? Disponha, estamos aqui para dar todo o suporte e como podem ver, assim, a plataforma é bem simples, é só seguir o link, já está na sala de aula. O caso login, sim, a gente vai passar para cada um por e-mail. Se tiver, por alguma razão, não conseguirem, não receberem, pode me mandar um oi no WhatsApp que eu procuro, identifico para vocês o login e o acesso de vocês, tá bom? Vou deixar meu Tá telefone aqui bom. no chat. Obrigada. E aí vamos tentar superar essa situação de crise, né? Vamos tentar superar esse contexto aí através de bastante estudo. A gente vai ficar em casa aqui à distância, mas não significa que a gente não vai estar próximo. A gente vai tentar fazer o máximo possível para dar continuidade nas aulas e até, de certa maneira, acrescentar mais informação e mais conteúdo para vocês, tá bom? Tá certo. Obrigada mais uma vez. Disponha.